Hoje nós vamos conversar com a Eline, que é economista. Ela vai trazer algumas informações para a gente necessárias, principalmente para você, mulher empreendedora. Nós sabemos que dentro do nosso estado do Piauí, você que está assistindo o nosso programa pode estar trabalhando dentro de casa, pode estar trabalhando fora de casa, de todo jeito você trabalha. Até como dona de casa, cuidando do seu lar, cuidando das finanças, que muitas vezes, não, mas lá em casa só quem trabalha é meu marido. Não, é seu marido e você. Porque quando você administra o dinheiro, muitas vezes, da família, até nisso você tem que realmente estar bem educada para você saber como economizar, como você vai poder ter a liberdade, porque não é só cuidar do lar. A mulher também tem que cuidar de si. E será que esse dinheirinho está sobrando para você também cuidar de você, cuidar da família e cuidar da sua saúde mental? Por isso que a Eline veio hoje para o nosso programa para nos ajudar nessa educação financeira, né, Eline? Isso. Bom dia, Vanusa. Primeiro, muito obrigada pelo convite. Numa semana tão especial, Semana da Mulher, nesse mês de março, no qual a gente fala tanto de tantas nuances da vida feminina, trazer para cá também essa questão das finanças, de como ela ajuda de fato, não só no crescimento, realizações, mas principalmente na tranquilidade e segurança, é muito importante. Quando a gente fala de educação financeira, dá para você ter uma educação financeira onde você venha ter de verdade essa liberdade e esse papel de poder escolher muitas vezes? Esse deve ser o principal foco, o principal objetivo. Quando a gente fala de dinheiro, de finanças, a gente fala justamente de tranquilidade, de você poder fazer as suas escolhas, de você ter mais consciência, de você ter mais consciência sobre os seus comportamentos também financeiros. Isso vai moldar muito o direcionamento da sua construção patrimonial, se você vai ter de fato tranquilidade ou se vai viver no aperto. Você sabe, Eline, que durante muito tempo as pessoas sempre questionaram assim: nossa, eu trabalho, eu ganho meu dinheiro, mas parece que eu estou o tempo todo sem nenhum real. E outras pessoas que talvez não trabalhem tanto assim, sabem administrar melhor. Vamos falar das mulheres. Quando você tem uma mulher que ela realmente tem essa educação financeira, ela consegue ter essa educação e de uma certa forma ela também consegue entender que ela vai saber administrar, até dentro de casa, aquele dinheiro que muitas vezes o esposo traz da luta do dia a dia, e ela consegue fazer muitas coisas. Isso, de uma certa forma, é uma saúde mental, é menos estresse e, ao mesmo tempo, dentro dessa situação toda, existe ali uma educação financeira? Com certeza. E ainda tem alguns pontos importantes aqui para ressaltar. O primeiro deles é a jornada de vida de uma mulher. Sim. Que a gente tem uma questão que, primeiro, a mulher, a gente é ensinada a ser um ser coletivo. A gente não cuida só da nossa vida enquanto indivíduo, enquanto crescimento, carreira, algo que retorna somente pra gente. Não. O nosso sentimento, pensamento e condução nunca é olhando só pra gente. É a família, é o filho, são os pais, às vezes até os sogros. Então, a gente aquela rede de sustentação passa pela atitude, pela força feminina. Dito isso, a gente não pode se distanciar, porque os números não são para mim, porque esses conhecimentos das ciências não são incentivados desde o início. A gente precisa entender que isso faz parte da vida. Cuidar da saúde financeira é tão importante e faz parte da saúde mental. Assim como a gente cuida da alimentação, a gente também precisa cuidar das finanças, porque elas estão intrinsecamente ligadas. A gente só consegue fazer o que a gente se propõe a fazer se a gente tiver o ferramental. E o ferramental da vida econômica não tem jeito, passa por uma boa gestão financeira. Vamos chamar a atenção que muitas vezes o olhar dos outros faz com que muitas vezes essa mulher deixe de se educar financeiramente ou até mesmo de ter as escolhas dela. E isso é algo que eu quero muito chamar a atenção para esse dia de hoje, principalmente porque às vezes a pessoa te vê, ela te olha e dali ela já acha que você tem que estar preparada para todas as coisas. Nessa hora de se educar ou reeducar para esse lado financeiro, para que você possa ter escolhas, como é que a pessoa tem que trabalhar mentalmente e como ela pode se organizar? Por exemplo, tem mulher que ela passa uma vida inteira cuidando da família,
cuidando não só da família dela dentro de casa, mas da família, parentes. E muitas vezes, quem está ao redor não percebe que essa mulher passou do limite, que ela gastou o que não podia, que ela fez o impossível sem ter um olhar mais clínico. Como essa mulher pode, de uma certa forma, se reeducar de uma forma que ela não entre na condenação do olhar alheio, seja de um parente, de uma família, porque isso também influencia, não influencia, Eline? Com certeza. E um ponto importante é que especificamente nesse ponto que você trouxe, é justamente a parte de finanças comportamentais. Se você não cuida desse lado, você acaba não tendo esse momento de reflexão mesmo, de autoconhecimento. Então você não conhece nem seus hábitos financeiros e nem seus limites financeiros. No caso da mulher, nessa posição de central, de apoio central, suporte da família, tanto dentro de casa, quanto também na família acessória, digamos assim, isso também passa por uma questão de reflexão. Até onde eu posso ir? Seja na caridade. Porque às vezes as pessoas se entregam mais do que podem. Então é importante que a pessoa também tenha consciência de até onde ela pode ir para se manter saudável também, para que ela possa continuar fazendo isso, entendeu? Mas que isso seja de forma consciente, de forma clara e de forma principalmente segura para ela. Pronto. Então, quais seriam as dicas, os pontos mais assim interessantes que a gente poderia ajudar essa mulher? Às vezes ela quer montar um negócio, ela quer... Tem as vontades, mas as vontades dela sempre ficam para último plano. Ela nunca consegue colocar na lista de sonhos e de desejos, de vontades, ela ou as escolhas dela. Quais seriam as dicas? As escolhas, elas passam muito por conhecer a própria realidade. Seja uma opção mesmo, isso é muito tranquilo dizer, quando é uma opção ficar em casa, ser aquele apoio de casa, desde que seja uma escolha. Isso também passa pela decisão de trabalhar fora, construir carreira, seja para apoiar a própria família, construir individualmente seu sucesso enquanto profissional, mas também se ela desejar sair de casa, mudar de cidade, etc. Que isso também fique bem com ela mesma. Mas ela só consegue se ela fizer esse exercício de reflexão. Porque a gente também tem uma questão de expectativas. É esperado da mulher certo comportamento. Se ela não conhecer a si mesma, ela vai sentir aquela cobrança e pode distanciar ela desse objetivo dela. Muito bom. Nesse lado financeiro, falar que não pode, que não dá, que naquele momento você vai ter que verdadeiramente se educar financeiramente, se faz necessário? Com certeza, principalmente para situações de extremo. Você está no vermelho, você está com um endividamento muito alto. Ali é um momento de freio, é realmente o momento do não. Eu não vou poder fazer isso, eu vou precisar postergar, eu vou precisar repensar meus planos. Mas é importante que haja de fato um plano e não seja apenas responsivo, que não seja apenas reativo, que é o que a maioria das pessoas faz no dia a dia. É apenas algo passivo. E quando a gente olha desde as estatísticas de essa questão da saúde mental, né, motivos de estresse, o financeiro está entre os dois ali em cima. Eu acredito. A questão de divórcio também. A segunda causa de divórcio no país é justamente problema financeiro. Os cônjuges não se entendem. Então, isso tudo é muito relevante se você parar para pensar que afeta muito mais do que só poder ou não poder fazer algo. Eline, principalmente você, Eline, que está sempre preparando as mulheres, não é de hoje, são muitas edições que você tem feito sobre esse lado financeiro, para que a mulher realmente tenha autonomia, para que ela cuide desse lado financeiro e ela seja uma mulher próspera, não só para os outros, mas primeiro para ela, né? Para que ela possa ter essa liberdade e essa escolha. Quando a gente fala dessa forma, como é que a gente pode, de uma certa forma, mandar recado e alertar essa mulher? Muitas vezes ela deixa de escolher bons cursos para saber o que ela quer para o futuro, ela deixa de, na verdade, valorizar esse lado, até mesmo o lado financeiro, para poder ela aprender, porque às vezes é como você falou, a gente não teve essa educação financeira. Agora que as nossas crianças, nossos jovens estão tendo essa oportunidade de mais ou menos conhecer, mas mesmo assim fica muito confuso, porque você nem sabe para si e muitas vezes você não consegue ensinar aquele filho que você tem dentro de casa. Então, como é que essa mulher realmente vai ter essa liberdade
e como ela pode ter essa conquista. Eu queria que você deixasse uma mensagem e já pudesse alertar essas mulheres. Eu acho que o ponto principal é a gente buscar ser mais objetiva, mais pragmática, no sentido de o que eu preciso fazer para crescer de fato, as minhas necessidades em termos de finanças pessoais, o meu orçamento está organizado, a minha escolha está ok, está compensando determinada atitude, seja o emprego, seja o não emprego. Então, repensar um pouco isso, parar, respirar, olhar para suas receitas, suas despesas ajudam muito nesse sentido. Mas buscar também, de fato, o que vai me oferecer crescimento. É um curso é um contato, network, participar de determinado evento, é buscar mais conhecimento naquela área, mas que isso reverbere concretamente. Por que eu estou dizendo isso? Porque as mulheres são muito estimuladas a conhecimentos um pouco mais distantes do capital, que é a parte da confiança, é a parte da visibilidade, a parte de como se olhar, algo menos objetivo. Quando mais a gente quantidade de cursos e nada na prática, de fato. Exatamente. E quando, de fato, a gente olha para a estatística, o acesso a crédito é muito mais difícil para empresas lideradas por mulheres. Que isso, de fato, é o que vai transformar, é o que, de fato, vai possibilitar o engrandecimento dos negócios. Sim. O próprio distanciamento, quando você coloca em termos de, isso não é para você. Desde ciências, matemáticas, tecnologias, engenharias. E isso você estimula na criança homem, né? no menino. Então, isso também são distanciamentos. Então, quando a gente para pensar e busca ser mais objetivo nisso, olha, o que isso vai de fato me entregar? A gente tende a ter mais claro o resultado que a gente quer perseguir. Aí vem essa liberdade, realmente você acaba tendo mais um papel assertivo na hora da escolha, né? Exatamente. Muito bom. Quem quiser entrar em contato com você, eu queria que você deixasse as informações aí, viu, Eline? Bom, você pode me encontrar no Instagram, elinival.finanças. A gente faz essa aproximação, essa conexão do mundo financeiro com a mulher, tentando ajudar a desvencilhar esse caminho, a desfazer alguns mitos, a iluminar mais mesmo essa construção, esse passo a passo, para possibilitar que mais mulheres cresçam, que mais mulheres construam, que mais mulheres ajudem e transformem também outras mulheres. Muito bom. E aí tem o seu Instagram que está na telinha, mas eu queria que você reforçasse, e um convite para que as mulheres venham aprender mais, né? Bom, o meu convite que eu deixo hoje é justamente de você participar mais dessas conversas com outras mulheres, entender, perguntar, ser mais curioso da experiência de outras mulheres, aprender e ensinar mais. Esse é um tema que normalmente a gente conversa pouco, que a gente não fala com amigas, com mães, irmãs, ou fala de forma muito pontual. Quanto mais natural, mais conhecimento compartilhado, mais a gente vai aprender e ensinar. Muito bom. E vocês podem seguir a nossa querida Eline no Instagram dela. Lá tem várias dicas. Vira e mexe, ela está fazendo também momentos especiais com as mulheres. Mulher só tem a ganhar. Quando está perto de outra mulher que teve a sua liberdade, a sua escolha, e ainda pode ensinar. Obrigada, tá, Eline? Imagina, eu que agradeço.